Fundo Imobiliário MXRF11 fechou o pregão de hoje, dia 14/9 de 2023, custando incríveis R$ 11,07, cara. E tem muito investidor aceitando pagar esse preço nas cotas do Fundo Imobiliário MXRF11. Então no vídeo de hoje nós vamos ver se esse fundo tá caro ou barato, se é um bom momento para comprar esse fundo imobiliário ou se é hora de vender. E no final do vídeo vamos fazer um cálculozinho aí maneiro para a gente saber quanto é que a gente precisaria investir nos preços de hoje para receber R$ 100 do MXRF11 na nossa carteira de investimentos. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdo como esse e também para acompanhar minha jornada rumo à liberdade financeira, e diz para mim aí nos comentários se você tem cotas do MXRF11 na sua carteira e se você está aceitando pagar hoje 10% a mais do que ele realmente vale, ou 10% de ágio para ter o MXRF11 na sua carteira. Diz para mim se você está seguindo esse efeito manada e comprando o MXRF11 super caro como ele está hoje. Para quem não sabe o que eu estou falando, o Fundo Imobiliário MXRF11 é o queridinho da nossa Bolsa de Valores quando se trata de fundo imobiliário, tá? É o fundo com o maior número de cotistas que nós temos hoje. E muita gente, quando começa a investir em fundos imobiliários, geralmente começa a pesquisar pelo MXRF11, começa a procurar informações sobre esse fundo e já quer acrescentar ele em carteira, porque é um fundo que todo mundo gosta de falar aqui no YouTube. Porque é um fundo que custa somente R$10, hoje está custando 11, né? Então qualquer trocadinho que você tiver aí sobrando na conta da sua corretora, você consegue comprar a cota desse fundo e já no próximo mês começar a receber renda passiva, começar a receber dividendos do MXRF11 já a partir do próximo mês, depois que você compra as suas cotas, tá? Com muito pouco você já consegue começar a investir nele. Então, vamos entrar aqui um pouco na tela do meu computador para a gente ver algumas informações sobre o MXRF11 e vamos conversar um pouco para saber se ele está ou não caro ou barato e se seria a hora de comprar ou vender esse fundo. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda de ativos, tá? Cuidado para não tomar decisões apenas porque você viu alguém no YouTube falando isso ou aquilo de um determinado ativo ou outro. Você tem que estudar para tomar suas próprias decisões para a sua carteira de investimento. Afinal, é o seu dinheiro que você está investindo, né? Então vamos lá falar sobre o MXRF11, que terminou o pregão de hoje cotado aqui a R$ 11,07. Cara, eu até me assustei com esse preço, tá? Esse fundo tem uma liquidez média diária hoje de mais de R$10 milhões em negociações todos os dias. Cara, é muita negociação por dia, cara. Se eu não me engano, ele hoje é um dos fundos mais negociados da nossa bolsa. Liquidez, que é a velocidade com que você consegue comprar ou vender cotas de um ativo aqui na bolsa de valores, seja fundo imobiliário, ação, etc. O último rendimento que ele entregou para quem é cotista foi de 11 centavos, tá? Referente ao mês de agosto. Ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,02%. Nesse momento o patrimônio líquido dele é de 2,6 bilhões e o valor patrimonial de cota dele está em R$10. Então se você está comprando ele hoje aqui a 11,7, você está pagando um PVP de 1,01, ou seja, você está pagando 10% a mais do que ele realmente vale, um PVP de 1,10. PVP que diz pra gente se a gente está pagando o preço justo daquele fundo imobiliário ou ação acima do preço justo ou abaixo do preço justo. No caso aqui do MXRF11, como está em 1,10, a gente está pagando 10% acima do que seria o preço justo desse fundo. Se tivesse em 1,00, a gente estaria pagando o preço que ele realmente vale, o preço justo dele. E abaixo de 1,09, 0,95, 0,8, estaríamos pagando com algum desconto a cota desse fundo imobiliário. Como o site do Fundos Explorer está destacando para a gente aqui, ó, o MXRF11 performa neste ano com uma alta de 10,4%, que ele começou o ano aqui cotado a 10,6 e atualmente está custando R$ 11,07. Então subiu mais de R$1 só nesse ano. Cara, bem bacana isso aí. Se a gente der uma olhada no dividend yield dos últimos 12 meses aqui, está mostrando para a gente 11,92, mas lá em cima a gente já viu que é um pouco mais, né, 12,02%. E se a gente der uma olhada no dividendo dos últimos 5 anos, a gente vê que vem num dividendo um pouco crescente, alguns meses entregando bem pouquinho, né, bem menos do que ele vem entregando hoje, na casa aqui dos 7 ou 8 centavos, mas de 2021 para cá, o dividendo dele vem dando uma crescida bem bacana, entregando dividendos bem interessantes para quem é cotista aí. Aqui dentro do relatório que a gente consegue ver, ó, que esse fundo teve início aqui em abril de 2012, então ele já tem 11 anos aí sendo negociado aqui no mercado. Com relação à última emissão que eles fizeram, a 8ª emissão, eles já destacam aqui para a gente que já concluíram a alocação dos recursos e mostra que os ativos que eles colocaram na carteira do fundo. Na parte aqui de resultado, a gente vê que esse relatório aqui ainda é o resultado de julho, tá? Ainda não saiu o resultado de agosto. Então aqui está os 12 centavos, sendo que ele pagou 9 centavos. Dando uma olhada aqui na alocação por ativo da carteira do MXRF11, a gente vê que 74% hoje da carteira dele, dos ativos dele, estão alocados em CRIs, 5% em permutas financeiras, fundos imobiliários ou cotas de outros fundos imobiliários, né? 16% e 5%, tá?
em caixa. E com relação aos indexadores, ó, a gente vê que 60% hoje dos CRIs da carteira dele estão indexados ao IPCA e 39% indexados aqui ao CDI mais uma taxa, né? E olhando aqui a carteira desse fundo, a gente vê que é uma carteira bem extensa e o primeiro ativo que tem maior exposição do PL do fundo aqui é simplesmente de 4,68%, então não tem muito dinheiro alocado nos ativos da carteira, tudo bem distribuído aqui, e uma carteira bem extensa, tanto de CRIs quanto de fundos imobiliários. Bom, depois da gente falar um pouco do MXRF11, agora é a hora de a gente saber como descobrir se esse fundo está caro ou se ele está barato, tá? Existem algumas formas de saber se um fundo imobiliário está caro ou barato, diferentes para fundo de papel, como é o caso do MXRF11, e para fundo de tijolos. Para fundo de tijolo é muito comum a gente usar o modelo de Gordon, que a gente pega a renda recorrente daquele fundo, faz alguns cálculos e chega num preço teto, que seria um preço máximo para a gente investir para receber uma certa porcentagem que a gente aceita em dividendos. Já no caso dos fundos de papel ou também os FOFs, também serve para FOF, recomenda-se comprar com um PVP em 1 ou abaixo de 1. No máximo um ágio ali de 3%, mais ou menos, ainda dá para você aceitar. Não muito mais do que isso. Por quê? Quando você compra com um ágio muito alto, como é o caso do MXRF11 nesse momento, pagando 10% acima do que ele realmente vale, que com o passar do tempo eles costumam voltar para o seu valor patrimonial de cota. No caso do MXRF11, hoje o valor patrimonial dele está em R$10. Então, se você está pagando 11 hoje na cotação a mercado, pode ter certeza que brevemente ele vai voltar para casa dos R$10, porque os fundos de papel costumam estar sempre rodando ali na sua cotação próxima do seu valor patrimonial. Então, quem está comprando hoje certamente vai amargar um certo prejuízo aí quando essa correção ocorrer, tá? Quando o preço voltar para perto ali da sua cota patrimonial ou do valor patrimonial da sua cota, que na época. Então, quando você for investir em fundo imobiliário de papel, cuidado, olha sempre o PVP, o indicador PVP. Se está próximo de 1, se está pouquinho acima ou abaixo de 1, beleza. Agora, muito acima, como é o caso nesse momento do MXRF11, é complicado. Eu, por exemplo, não compro nesse PVP de jeito nenhum. Mais de R$10 nele, eu não pago nem me dando. Mas quem está comprando, fazer o quê? O efeito manada nesse fundo imobiliário é muito grande. Como é um fundo com maior número de cotistas, um fundo já com mais de 10 anos de mercado, então o povo acaba comprando, aceitando pagar qualquer preço. Mas, sem delongas, sem enrolação, vamos agora fazer um cálculo aqui bem interessante e vamos ver quanto é que a gente precisaria investir hoje no MXRF11 para receber, por exemplo, R$100 em dividendos na nossa carteira de investimento, se a gente tivesse ali em carteira, né? O que não é o meu caso hoje. Então, para isso, eu vou utilizar essa planilha aqui, tá? Essa planilha aí é um exemplo que eu tirei lá da planilha do canal da Eitonildo, de um vídeo muito antigo que ela usou, porém eu continuo usando essa planilha porque eu gostei bastante, eu achei bem interessante. Tem essa planilha aí na descrição, para quem quiser baixar. Eu simplesmente vou colocar aqui o ativo, o número de cotas e o dividendo que o ativo pagou nesse último mês, e ali vai me dar uma renda mensal e quanto é que eu teria feito de investimentos nesse fundo imobiliário, no caso do MXRF11. Então eu só vou preencher aqui as colunas em azul. No caso, vamos começar aqui colocando o nome do ativo, que no caso vai ser o MXRF11, e como eu estou usando aqui a planilha do Google Sheets, aqui já vai me dar o valor da cota automaticamente com uma formulazinha que eu coloquei aqui, tá? Apertando o Enter, já vai me dar o valor da cota. Nesse caso aqui está mostrando 11,9, né? A gente viu que fechou em 11,7. Depois eu vou dar uma olhada aqui no Banco Inter, quanto é que está custando aí a cota, mas vamos considerar que esses 11,9 mesmo. Então aqui eu vou colocar o dividendo que ele pagou, que foi de 11 centavos. Quantas cotas eu vou precisar para receber aí, em média, R$100 por mês? Bom, como ele pagou 11 centavos por cota, eu vou começar aqui, por exemplo, com, sei lá, 950 cotas para a gente ver quanto é que eu precisaria para ganhar esses R$100 por mês. 950 cotas passou até do que eu precisaria, né? Então vamos lá, 950, 900 cotas, vamos botar 900 cotas, quase. Então 910 cotas, mais 10 cotas eu chego ali onde eu preciso. Com 910 cotas do MXRF11, hoje, com esse dividendo que ele pagou, eu teria recebido aqui R$100,10 em dividendo no último mês, tá? Ele vem alguns meses aí pagando mais, né? Mas considerando o último dividendo de 11 centavos, eu receberia aí R$100,10 com 910 cotas e teria feito um investimento aqui de R$10.091,90. Então, olha só, para a gente receber do MXRF11 hoje R$100 em dividendo, teria que ter feito um pouco mais de R$10 mil aí de investimento. Coisa que há pouco tempo atrás seria bem menos, tá? Porque ele estava custando menos de R$10. Eu cheguei até a comprar algumas cotas, porém, como passou dos 10 aí, eu acabei vendendo essas cotas e realizando um pequeno lucro. Pouca coisa, bem interessante, né, cara? Bem bacana isso daí, cara.
Então, com um pouco mais de 900 cotas, hoje você teria recebido aí um pouco mais de R$100 em dividendo do MXRF11 se você tivesse ele na sua carteira. O que também serve para mim, né? Porque eu também não tenho ele em carteira nesse momento e acho que ele está muito caro para mim. Não é momento de comprar. Lembrando, não é recomendação de compra nem venda, tá? Bom, diz aí para mim se você está achando que ele está com preço muito esticado e se você está ou não comprando cotas dele para a sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!